Direito empresarial, história e evolução. Iniciando o estudo do direito empresarial, falando sobre história e evolução deste, é importante a gente observar que em relação à evolução, existem vários conceitos e períodos a serem estudados, desde períodos históricos, relacionados somente a dinheiro, ou relacionados ao direito e ao conceito comercial em si. No entanto, a gente precisa lembrar que sempre o comércio fez parte da história humana. De uma forma ou de outra, nós sempre estamos envolvidos com as relações entre dinheiro, propriedade e poder. E é importante apontar que dinheiro está intimamente relacionado à liberdade, pois quanto mais dinheiro, maior liberdade a pessoa tem. Obviamente, nós estamos falando aqui em relação às suas escolhas. E isso está sendo abordado no livro A Falsa Liberdade. E para iniciarmos nossos estudos, vamos começar falando sobre a história do dinheiro, apenas um apanhado geral. Começando pela pré-história, que vai de 2,5 milhões de anos antes de Cristo até 4.000 anos antes de Cristo. Nessa época, quem era mais forte levava a melhor, porquanto basicamente a sobrevivência da raça humana dependia de guerra pela vida. E a gente pode apontar episódios pontuais, como por exemplo na Babilônia, há 5.000 anos antes de Cristo, onde barras de metal eram usadas para simbolizar trocas. Eles eram chamados de lingotes e talvez a gente possa considerar isso como o primeiro simbolismo de dinheiro efetivamente que existiu na história. A partir da Idade Antiga, que data de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, tivemos várias evoluções em relação a isso. Passa a existir o escambo, que basicamente é a troca de mercadorias. A moeda em si era a própria mercadoria, que deveria ter uma utilidade como objeto. Portanto, quanto maior a utilidade do objeto, maior o valor do bem para a troca. A partir do século 7 a.C., começam a ser criadas as moedas antigas, mais precisamente no reino da Líbia, na Turquia atual. Posteriormente vem a invenção da cunhagem, que foi o que propiciou a produção de moedas em larga escala, que foi de 640 a 630 a.C. Em Roma, no ano 268 a.C., foi datada a primeira moeda cunhada, chamada denário, que é a raiz etimológica da palavra dinheiro. E um texto antigo de fácil acesso que pode demonstrar isso poderia ser Lucas 20, 21 a 24, que é uma passagem bíblica. E é uma passagem bem interessante, onde os fariseus e saduceus, que eram religiosos daquela época, buscavam confundir Jesus em relação ao pagamento de tributos, o que já se mostra que tributo já existia há muito tempo. E o texto diz, observando-o, subornaram emissários. Observe que suborno também é uma coisa bem antiga, que se fingiam de justos, e a falsidade também, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo, mestre, sabemos que falas e ensinas retamente. Observe que aqui ele está bajulando Jesus. Ou seja, já existiam bajuladores. E não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E pergunta, é lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu, mostrai-me um denário. De quem é a esfinge e a inscrição? Prontamente disseram, de César. Então lhes respondeu Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Observe que o denário já tinha uma forma e uma inscrição com a esfinge do imperador. Ou seja, já existia aqui uma semelhança com o dinheiro de hoje. E como nós lemos, já existia também um sistema monetário. Embora fosse rudimentar, Roma criou esse sistema para a sustentação do seu império. Posteriormente, na Idade Média, entre 476 d.C. e 1453 na nossa era, houve a efetiva evolução dos sistemas de pagamento. Na China, no século VII, surgiu o primeiro papel moeda. Surgem também os títulos representativos de quantias, ou seja, os ourives, ao quem trabalhava com ouro,
baseado na quantidade de ouro que a pessoa tinha em uma determinada instituição. Depois, passa a existir a circularidade dos títulos. Posteriormente, o surgimento de diversos títulos de crédito. Observe que a circularidade do dinheiro é exatamente o que faz ele transformar a sociedade. Depois, entre 1453 e 1789, na Idade Moderna, houveram os grandes conflitos e as grandes perdas. Houve também a evolução industrial e colonizações por todo o mundo. E é interessante apontar o fato histórico curioso, como nesse período, entre a Idade Média e a Idade Moderna, quem comandava as estruturas políticos-econômicas era essencialmente a Igreja, houve uma resistência muito forte em relação à cobrança de juros. E isso propiciou uma diminuição da velocidade da evolução e da multiplicação do dinheiro. A justificativa para isso é que a Igreja entendia que o dinheiro não poderia ter filho, que é os juros. Isso pode ser explicado também por textos bíblicos que dizem que não é possível cobrar com usura o empréstimo. Posteriormente, em 1789 e até os tempos atuais, temos a Idade Contemporânea. E nesse período nós passamos a ter o início do processo de desmaterialização da moeda, que na verdade teve seu início essencialmente nos Estados Unidos da América. Em 1896 foi criado o selo SH, que é uma espécie de vale postal. Esse selo poderia ser trocado por determinadas quantias em dinheiro e poderia circular como se fosse um título de crédito. Posteriormente, em 1920, surge o primeiro cartão de crédito, que foi desenvolvido para postos e hotéis nos Estados Unidos. Depois, em 1981, surge a Advantage, que é o primeiro programa de milhagens do mundo. Foi criado pela American Airlines. E todo mundo conhece o sistema de milhagens, né? Que é a mesma coisa desde aquela época. Só que hoje se popularizou. Dificilmente você vê um cartão de crédito sem programa de milhagens. Depois surgiu uma espécie de moeda virtual, em 1996, chamada eGold, que é justamente o embrião do Bitcoin. Essa moeda virtual, no entanto, ela era lastreada em ouro. E o problema da multiplicação do dinheiro está justamente no lastro do dinheiro. Porque quando você tem a multiplicação de alguma coisa, sem necessariamente ter um lastro, essa coisa pode ser multiplicada indefinidamente, o que causa um problema econômico. Baseado nisso, essa eGold tinha o lastro dela em ouro. Então você tinha um determinado banco, onde você depositava o ouro específico, comprava os lingotes ou as barras de ouro e posteriormente poderia utilizar essa moeda virtual baseada nessa quantidade de ouro que você tinha. E essa moeda virtual circulava livremente. Não tão livremente, né? Porque não deu certo. Posteriormente, em 2008, nos Estados Unidos, foi criado o Bitcoin. Juntamente com o Bitcoin foram criadas várias outras moedas virtuais que não deram resultado. No entanto, a moeda virtual mais famosa ultimamente é o Bitcoin. Quando se fala de moeda virtual, a primeira menção que se vem à mente de qualquer pessoa é o Bitcoin. Por ser muito famosa, pelo resultado obtido durante os tempos, no entanto, ainda não emplacou como deveria. E muitos governos são resistentes à utilização do Bitcoin, justamente porque não tem regulamentação. E aí, conforme veremos na história, tudo que o governo não quer é falta de regulamentação. Afinal de contas, isso seria perda de poder.